Olá, pessoal! Depois de ter aprendido como se resolve as equações a variáveis separáveis, são as mais simples, né, das de primeira ordem, tratamos um pouco mais de perto com os problemas de valor inicial. E hoje, então, nós vamos ver um outro tipo de equação diferencial, ainda de primeira ordem, mas muito importante, que são as equações lineares de primeira ordem. Então, vamos lá. No capítulo introdutório, nós já tínhamos visto que era uma equação linear de ordem n. Então, era essa equação que está aqui, marcada, a n de x, mas sempre tem aqui termos, cada termo tem uma derivada e uma função de x multiplicando. Claro que essa função de x, de repente, poderia ser também alguma constante, né? E eu resolvi colocar como índice aqui, para poder identificar mais fácil, né, um número que indica a derivada, a ordem da derivada que está acompanhando. Bom, então isso aqui a gente escreve na ordem decrescente, né, da ordem das derivadas, e depois chega aqui numa derivada de primeira ordem, vezes uma função de x, tem um termo também no que poderíamos chamar de derivada de ordem zero, né, que é a própria função y vezes uma função de x, e aqui um termo chamado termo independente. Nós vamos usar isso então com n igual a 1, né? Que a nossa equação vai ser de primeira ordem. Então recai nisso que está aqui embaixo. E a gente pode sempre, como a 1 de x é diferente de zero, a gente pode dividir por a1 de x e acaba terminando com uma equação aqui que tem apenas duas funções de x a tratar aqui. É essa que multiplica y e essa que é o termo independente, tá? Se esse termo independente for identicamente nulo, a equação é linear homogênea, caso contrário, é linear não homogênea. Muito bem, isso tudo estava já no capítulo introdutório, e aqui eu estou colocando um exemplo, né? Essa equação aqui, por exemplo, é dy dx igual a e na menos x menos y, isso aqui não é o produto de uma função só de x para uma função só de y, né? Ela não é a variáveis separáveis. Mas vocês podem passar esse menos y para o lado de cá, vai ficar com a cara dessa equação, né? E então vocês têm que o p de x vai ser 1, né? Que é o que vai estar multiplicando o y, e o termo independente é o e na menos x. Então, isso aqui é uma equação linear de primeira ordem. Agora, existem equações lineares de primeira ordem que também vão ser variáveis separáveis, tá? Uma coisa não quer dizer que não seja a outra também. Podia ser que aqui eu acabasse, vocês vão ver nos exemplos, tem algum exemplo onde isso acontece, tá? Bom, mas não é o mais comum, ok? Em geral, as equações lineares de primeira ordem não vão ser variáveis separadas. Muito bem, então agora eu quero resolver uma equação linear de primeira ordem e vamos ver o método de resolução, tá? Cada tipo tem um método diferente. Eu vou separar aqui a homogênea da não homogênea. Se ela for homogênea, como é que se resolve? Então, isso aqui seria uma equação linear de primeira ordem homogênea. E olha, vocês, nesse caso, vocês podem ver que pode passar esse p de x y para o lado de lá e para enxergar mais fácil, vocês têm aqui, ó, uma equação a variáveis separáveis. Vocês têm aqui o produto de uma função só de x para uma função só de y. Então, ou seja, se a equação é linear homogênea, não preciso ensinar para vocês método novo nenhum, ok? Bom, o que a gente faz? Só para revisar aqui, eu faço aqui do lado como se faz uma equação a variáveis separadas, que vocês já sabem, né? Então, primeiro, considera que o y igual a zero é a solução e tem que olhar para ela no final da resolução. Se o y for diferente de zero, separa as variáveis, integra termo a termo, exatamente como nós já fizemos. Como eu estou tratando aqui de um problema geral, assim, genérico, né? Esse p de x é a função que tiver lá na equação diferencial. Então, essa integral, eu chamei o resultado dela de g de x, tá? G de x, então, é aquela função cuja derivada dá o menos p de x, né? Porque isso aí é o resultado de uma integral. Então, tá aqui, eu escrevi isso. E aí, o resto, depois eu isolei o y e ficou uma constante vezes z nessa g de x que vem dessa integração aqui, ok? Bom, então, e depois eu olho para o caso y igual a zero, vejo que não é solução singular e está resolvido. Uma equação linear homogênea, nada novo, né? Uma equação a variáveis separáveis. Ok, então agora vamos ver se a equação for não homogênea, que é esse caso aqui. Não homogênea, que de x não é identicamente nulo. Eu vou ensinar aqui nesse arquivo, nesse vídeo, nós vamos aprender a resolver pelo método de variação do parâmetro. Depois nós vamos ver outro método num outro momento, tá? Mas nesse momento aqui,
É o que se chama variação de parâmetros, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas ele consiste de duas etapas, uma primeira etapa e uma segunda etapa. Tá aqui, tá? A primeira etapa é obter a solução geral da equação linear homogênea associada à equação dada. Já vamos ver como é que se constrói essa equação, tá? Então, é uma equação que vai ser homogênea e ela é associada, vamos ver como é que ela é associada daqui a pouquinho, tá? E depois de ter feito essa primeira etapa, a gente vai buscar uma função de x que, quando substituída no lugar da constante c, e aí aqui o c vai ser um c como esse daqui, porque homogênea vai ser isso que a gente fez aqui em cima, tá? Então, no lugar desse c, a gente vai buscar uma função de x, tal que essa função de x que eu vou descobrir, vezes o e na g de x que eu tinha da primeira etapa, vai levar a solução geral da equação linear não homogênea, tá? Então, é isso que está escrito aqui. Determina a função de x, que quando substituída no lugar da constante c arbitrária, leve a uma solução geral da equação não homogênea. Bom, vamos ver direitinho, passo a passo, isso aqui agora, tá? Então, tá aqui a equação linear não homogênea dada, ok? Primeira etapa, ou primeira fase, eu quero resolver a equação diferencial linear homogênea associada à equação diferencial dada. O associada significa o seguinte, vou pegar da equação dada, que está aqui em cima, eu vou pegar só o lado esquerdo. Então, esse lado esquerdo eu copio da equação dada e, no momento, eu vou ignorar o lado direito aqui. Vou ignorar esse termo independente, vou simplesmente colocar um zero no lugar, tá? Então, ela vai ser homogênea e vai ser associada à equação dada porque ela vem daqui, o lado esquerdo vem dali, tá? Resolva essa equação. Bom, essa equação nós já vimos, vai ser uma equação homogênea, linear homogênea sempre é variáveis separáveis. Então, a gente faz tudo aquilo que já está lá, que nós já vimos há pouquinho. Vai dar... Ó, y igual a uma constante arbitrária, vezes z numa g de x, onde essa g vai vir da onde? Daquela integral, né? Da menos p de x, ou seja, a derivada do g é menos p de x. Bom, isso aí é a primeira etapa. O que a gente vai fazer na segunda etapa? A segunda etapa, justamente o nome variação do parâmetro vem do seguinte, tá? Essa, eu poderia chamar de variação da constante, fica engraçado, né? Mas é mais ou menos isso, tá? A gente vai fazer essa constante variar. A gente vai buscar uma função de x, tal que no lugar do c eu vou colocar c de x que eu vou determinar e vou copiar dali o que eu tinha do final da minha primeira etapa, que é esse e na g de x. Então, esse e na g de x vem para cá, que então é uma função que nessas alturas eu já conheço, e a c de x é que eu quero calcular, tá? Mas eu quero que esse produto seja a solução da equação completa, da não homogênea. Então, tá aqui, ó. O que nós vamos fazer? A gente vai substituir, a gente vai impor que satisfaça a equação não homogênea. Então, aqui eu copiei a equação não homogênea, ó, tá? E a gente vai impor que seja satisfeita por esse produto aqui. Bom, então, no lugar de y', eu vou colocar a derivada desse produto, que está aqui. Primeiro vezes derivada, vocês têm um produto aqui, né? Primeiro vezes derivada do segundo, mais segundo vezes derivada do primeiro. Mais p de x, o próprio y, que está aqui. O que é isso aqui? Como é que eu cancelei isso aqui? Sempre vai acontecer isso. Sempre que vocês forem usar o método, os termos que tem a própria c de x vão cancelar entre si. Por quê? Porque se está tudo calculado direitinho, esse p de x e o g' de x são iguais com o sinal contrário, ou seja, o g' é menos p de x. Ou seja, esse termo aqui é igualzinho a este aqui. Esses dois cancelarão sempre e a gente vai sempre conseguir uma expressão para c' de x. C' de x vai ser o q de x que está aqui e o e na g passando para o lado de cá vai ficar e na menos g. Então, a gente vai sempre passar por essa etapa aqui, por essa parte aqui, que é isolar o c' de x, né? E aí, daí, fica fácil de chegar na função c de x, é só integrar, né? Então, tá aqui, o c' é dc dx, então é como se fosse um dy dx, tá? O dc para lá de cá, o dx para lá de lá, e daí integra os dois lados, aqui vai ser c de x mais uma constante, aqui vai dar uma outra constante. Essa nova integral eu chamei de h de x, o resultado dessa integral aqui, que vai ter também a sua constante, essas duas constantes eu vou juntar e pronto, descobri a c de x. Esse c de x é aquele que, substituído aqui em cima, me leva para a solução geral da minha equação dada. E ela vai ter uma constante arbitrária essencial, que vai ser esse k aqui, ok? Então, pronto, temos a solução geral. Vai ser assim em todas as equações que nós vamos resolver nesse vídeo aqui, tá? Bom,
Aqui é só para completar, eu escrevi o que seria uma expressão formal, mas não é para vocês decorarem essa fórmula, mas vocês poderão encontrar em alguns lugares assim essa fórmula pronta, digamos assim, né? Que é para resolver qualquer equação linear de primeira ordem. Onde é que está? É exatamente o que nós achamos, olha aqui. Aqui está o h de x, que vem dessa integral, tá? Então, essa integral vezes e na g de x está aqui, ó. Aqui está a integral, estão vendo? Aqui está a integral, que veio lá do h de x, né? Mais a constante k, está aqui, certo? Isso aqui é isso, vezes o e na g de x, e o g veio daqui, né? Da integral de menos p de x dx. Então, é simplesmente escrever isso daqui de uma maneira mais formal, com as funções originais, ok? Bom, muito bem. Mas a gente não vai decorar isso aí, é só vocês saberem. Lá mais adiante, em daqui a outros vídeos, daqui a pouquinho mais, nós vamos estudar esses fatores integrantes que está aqui. E lá nós vamos de novo olhar para uma equação de diferencial de primeira ordem com fator integrante. E daí nós vamos falar de novo dessa equação linear e vocês vão ver que a gente vai chegar nessa expressão. Mas isso é para depois, tá? Bom, então... Aqui eu estou dizendo o seguinte, esse método de variação dos parâmetros, daí, por que eu botei no plural aqui? Porque ele vai ser utilizado de novo nas equações lineares de segunda ordem, que é mais adiante, quando a gente estudar as equações de segunda ordem, lá como é que vai ser? Vai ser o mesmo raciocínio daqui. E por que tem parâmetros no plural? Ah, porque quando eu for fazer essa segunda etapa, lá nas equações de segunda ordem, eu vou usar a solução da equação linear homogênea associada à equação dada, mas daí vai ser uma equação de segunda ordem aqui, né? Daí vai ter duas constantes arbitrárias, certo? E então eu vou ter duas funções de x para calcular. Então vai ser dois parâmetros, variação dos parâmetros no plural por causa disso. Mas isso é lá nas equações lineares de segunda ordem. Eu vou lembrar vocês disso daqui que está falando aqui agora. Bom, muito bem. Então agora o resto do vídeo são exemplos de aplicação desse método que a gente acabou de estudar. Então, resumindo o método, é isso. Duas etapas. Primeiro, eu resolvo a equação linear homogênea associada à equação dada. Encontro uma solução que vai ter uma constante arbitrária aqui, né? E aí, na segunda etapa, no lugar dessa constante, eu coloco uma função de x que eu quero calcular, tá? Então, disso aqui, a gente vem para cá, substituindo por uma função de x, né? E mantém o e de x de lá, e aí sai calculando, e vocês já sabem que vai ter esse cancelamento sempre, e vai chegar numa expressão para o c' de x, a partir da qual integra e acha o c de x, e está resolvido, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo é aquela equação que eu tinha colocado antes, lá no começo, e a gente vai só passar, então, y para o lado de cá, para ficar com a cara, assim, entre aspas, né, de uma equação linear de primeira ordem, com aquele p de x, aquele q de x. E daí eu vou resolver primeiro, então, a equação linear homogênea associada à equação dada, que é esta aqui, e aqui eu ignoro, boto um zero no lugar no e na x, e resolvo a equação que vai ser sempre a variáveis separáveis. Isso aqui é o que se encontra no final dessa primeira etapa, vai ter essa constante c, que na segunda etapa, que está aqui, o método de variação do parâmetro, eu vou querer determinar a função de x, que é colocada aqui, vezes o e na menos x, então eu quero que esse produto aqui seja a solução geral da equação diferencial dada, ok? Bom, então, tá aqui a equação dada é essa que eu copio aqui, e é onde eu vou substituir. Substituir a derivada, que é a derivada desse produto aqui de cima, né? Primeiro derivado segundo, segundo derivado primeiro, depois o próprio y e na menos x que estava aqui na equação. Como eu disse, sempre vai ter esse cancelamento, tá aqui, ó. C na menos x com menos c na menos x, tranquilo, né? E a gente consegue colocar em evidência, ou seja, isolar, né? Não é colocar em evidência, isolar o c', e aí o c' então vai dar 1 nesse caso aqui especial. E o c de x facilmente se encontra como cx mais k. Substitui lá em cima aqui e pronto. Está aqui a solução geral da minha equação, que eu posso escrever assim também, onde k é constante arbitrária. Bom, eu deixo para vocês, sugerir aqui que vocês colocassem, isso aqui é a solução geral, né? Coloquem valores aqui na constante k para encontrar, fazer gráficos, né? De alguns membros das curvas que vão estar nessa família de curvas representada pela solução geral. Exemplo 2. Aqui eu coloquei um problema de valor inicial, é uma outra equação linear de primeira ordem, passa esse 2y para o lado de cá, fica assim.
Primeira etapa, põe 0 no lugar do 4 menos x, resolve a equação a variáveis separáveis, está aqui o que vai dar. E depois mede a variação dos parâmetros, substitui c por uma função de x, e a gente quer que esse produto vezes c na menos 2x aqui seja a solução da equação dada. Substituir na equação dada, que está aqui a derivada, aqui o y, e o que eu coloquei em vermelho sempre é aquilo que a gente não conhece, tá? Que é o c e o c', né? Eu venho desde o primeiro exemplo fazendo isso, tá? E aí aqui isola o c', os termos em c sempre vão cancelar. E esse problema eu resolvi deixar aqui, chamar a atenção de vocês, que a integral que vocês vão ter que fazer desse produto, né? Vocês têm que fazer usando integração por partes, tá? Revisem lá no cálculo 1 as técnicas de integração. E aí é integral de u dv, usem u igual a 4 menos x, façam isso aqui igual a u, isso aqui é isso aqui com mais o dx que está do lado, né? Que vai aparecer do lado na integral, vai ser o dv, ok? Tá aqui. E daí usem a fórmula, né? Integral de u dv, u vezes v menos integral de v du, que é da integração por partes, tá? E aí sai o c de x que tá aqui, e volta lá com esse c de x aqui onde eu queria vir com ele, né? Vem pra cá com esse c de x todinho, e põe lá e multiplica por n a 2x, tá? Então isso aqui, depois de encontrar, vem pra cá, e vai ter a solução geral da equação diferencial dada, que tá aqui, ok? Bom, aí aqui, como era um problema de valor inicial, eu tinha, então, uma condição inicial para impor, que é essa aqui. Com isso, a gente calcula um valor de K e daí uma curva específica, ok? Então, é essa aqui, a curva que vai ser a solução do problema de valor inicial, vem a ser uma solução particular da equação diferencial, e aqui eu fiz o gráfico, tá? Esse gráfico já tinha aparecido, não sei se vocês lembram, no vídeo, na videoaula número 02, que é campo de direções. Procurem lá o exemplo 3, vocês vão ver que estava lá, só que lá a gente não estava resolvendo a equação. Aqui a gente está resolvendo, ok? Lá a gente fez o método geométrico do campo de direções. Bom, e agora aqui tem exemplos que seguem, os próximos exemplos são sempre com aplicações práticas, tá? Então aqui uma primeira aplicação prática. Uma pessoa deposita 100 mil numa caderneta de poupança, essa caderneta rende 4% de juros anuais compostos continuamente. Isso vem dar esse primeiro termo aqui. Nós já fizemos aplicações bem parecidas, tá? E a única diferença nesse caso particular é que as retiradas não é uma constante, tá? Nós fizemos com constante. Com constante, daí era uma equação a variáveis separáveis. Aqui não é uma constante, aqui eu tenho uma função de t. E por isso, ela não é a variáveis separáveis, e aí, mas eu vejo que ela é uma equação linear de primeira ordem, sim, e daí então dá para resolver por esse método que nós estamos vendo aqui. Bom, então deixa eu continuar lendo aqui. A pessoa faz retiradas continuamente a uma taxa anual que está aqui colocada, onde t é o número de anos depois da conta ter sido aberta. Determinar o Q de t, que é o que eu quero, que eu vou fazer o saldo, né, da minha conta, em algum instante de tempo t. E a partir do gráfico, determinar, depois nós vamos ver porque tem que ser a partir do gráfico, determinar o tempo aproximado para que a conta esteja zerada. Olha, vejam, então, as retiradas elas vão aumentar, né, linearmente com o tempo aqui, as retiradas, a taxa de variação, a parte negativa dela. Nós vamos ver agora no resultado a interpretação do que a gente vai obter com isso, tá? Isso aqui é uma hipótese bem razoável, né? Porque imagina uma pessoa, à medida que vai envelhecendo, vai ter que comprar mais remédio, gastar mais com médico, que horror. Mas é isso mesmo, né? E aí tem que ter umas retiradas que vão aumentando com o tempo. Bom, ok. Então, vamos lá. Primeira etapa, resolve a equação linear homogênea associada à equação dada. Está aqui a solução dela. E segunda etapa, onde tem C, vai ser C de T dessa vez, porque T é a variável independente aqui, né? Vezes o E na zero. Então, isso aqui eu trago de cá, passo aqui e faço de novo todas aquelas coisas. Deriva, substitui na equação dada e isola o C'. Os termos em C vão cancelar, como eu já coloquei aqui, tá? Cancelam-se. E aí tá o C'. E, portanto, o C de T que vai ser a integral. Essa integral, de novo, eu botei aqui u dv, é para vocês usarem integração por partes, tá? E aí vão encontrar a solução geral. A condição inicial está aqui, que é 0 igual a 100 mil, então, que é o valor inicial nesse saldo, e aí calculo o K correspondente, e aí aqui está a solução do nosso problema do valor inicial, cujo gráfico eu fiz aqui, tá? O que acontece? Olha só, no início,
essa poupança tem um saldo que ainda continua aumentando um pouquinho, tá? Então as retiradas ainda são compensadas e até os juros, né, que faz aumentar o saldo de poupança ainda consegue superar, né, as retiradas que a pessoa está fazendo. Mas lá pelas tantas, as retiradas estão aumentando com o tempo, né, acaba tendo, né, uma influência maior e o saldo, no final das contas, mesmo com juros, ele vai acabar a diminuir, que é o que a gente tem aqui, tá? Bom, aqui assim é o tempo que vai levar para que esse saldo virou zero, acabou a poupança da pessoa. Então, para calcular isso, não tem como, porque analiticamente, olha, se não tivesse esse termo com T aqui, eu teria uma equação exponencial, né, que vocês saberiam resolver. Mas com esse T aqui, fica complicado, tem que usar métodos numéricos ou então métodos gráficos, como eu estou pedindo vocês fazerem. Eu estou pedindo vocês olharem aqui no gráfico, vocês podem, se quiser, dar um zoom aqui, poder enxergar melhor exatamente para qual é esse valor, mas o valor é esse aqui, tá? 22,4 anos é o tempo que leva para essa conta ter seu saldo zerado. Muito bem. Agora, outra aplicação, a gente não chegou a ver nunca um problema desse tipo que eu vou apresentar agora para vocês. A gente chama esse tipo de problema de mistura, vocês já vão ver por quê, tá? Bom, então, eu tenho uma lagoa. Nessa lagoa, que tem água normal, tá? Tem 10 milhões de galões de água nessa lagoa. Entra água contendo um produto químico indesejável. Tá aqui o desenho da lagoa. E aqui entrando o tal do produto químico misturado na água, né? Que é indesejável o produto químico. Há uma taxa de 5 milhões de galões por ano. É a taxa de entrada dessa água com esse produto químico. E a mistura sai da lagoa na mesma taxa. Então aqui está saindo, só que aqui já sai água misturada. Então aqui vem com o produto químico, mistura com a água que tem dentro da lagoa e sai a mistura com, de novo, 5 milhões de galões por ano é o que sai, tá? Bom, e agora, essa água que vem com esse produto químico, o produto químico tem uma concentração que varia com o tempo, de acordo com essa expressão aqui. Então vejam que é uma concentração periódica, né? É periódica, então em alguns tempos ela é mais alta, em alguns tempos ela é mais baixa e varia periodicamente, é isso que está mostrado aqui. Determinar a quantidade de produto químico dentro da lagoa num instante qualquer T. E depois eu pergunto o que aconteceria se não existisse esse termo em seno. Ok, então tá aqui a figura, digamos assim, né? A ilustração do problema. Tá entrando água com essa concentração aqui, gramas por galões, a concentração do produto químico. E aqui está saindo água misturada. E qual é a concentração da água misturada? A concentração da água misturada é tudo que tem, é a quantidade Q de T, que é a quantidade de concentração da água misturada. Mas aqui eu tenho que dividir pelo 10 na 7, porque o 10 na 7 é o volume, né? Isso aqui é a quantidade de produto químico dividido pelo volume, isso dá gramas por galão, que é a concentração, ok? Muito bem. Vamos escrever a equação diferencial. Aqui eu estou fazendo umas observações, nesse problema a gente não considera que pode ter redução de água devido à evaporação ou por absorção pelo solo, nem que aumente a água devido à chuva, então a água da lagoa vai ser sempre a quantidade, aqui dentro sempre 10 na 7, por isso que aqui eu botei a 10 na 7, que é, digamos, a capacidade, né, de água na lagoa. Bom, então, qual é a taxa de variação da quantidade de produto químico, tá? Que é esse dQ/dt, gramas por ano. Eu vou ter duas contribuições, que eu chamei de índice 1 e índice 2. Uma contribuição positiva e uma contribuição negativa. A positiva é o que entra e a negativa é o que sai. Então, a taxa segundo a qual o produto químico está entrando e a taxa segundo a qual o produto químico está saindo. Como é que entra? A taxa vai ser... Ó, vem de novo aquela análise dimensional que eu já tinha dito para vocês que é bem interessante a gente fazer, né? Vocês têm aqui gramas por galão e aqui galão por ano. Se vocês multiplicarem os dois, vocês têm gramas por ano, que é o que a gente quer, né? Taxa de variação da quantidade de produto químico na lagoa e em relação ao tempo, né? Então, gramas por ano é o que a gente quer para todos os termos aqui. Aqui, de novo, ó, gramas por galão, galão por ano, tá? O produto dá gramas por ano. Bom, mas o que a gente vai botar aqui? A concentração do produto químico da água que entra vezes a taxa de entrada de água.
que é 5 vezes 10 na 6, como estava lá no enunciado. Esse 5 vezes 10 na 6 é a taxa de entrada de água na entrada, que também é a mesma taxa de saída de água, só que aqui é água misturada. E aqui é a concentração do produto químico da mistura, que é a quantidade de produto químico que tem dividido pelo volume de água dentro da lagoa. Bom, então, tá aqui a equação diferencial, tá aqui, é só substituir, e vem resultar isso daqui. Esses 5 décimos vem desse termo, ó. 10 na 6 dividido por 10 na 7 dá 10 aqui no denominador. 5 décimos de Q, que vai do lado esquerdo de uma equação diferencial linear, né? E o termo independente é esse daqui, ó. Esse daqui, esse é o que está aqui do lado direito, tá? E esse que eu trouxe para cá. Ok. Tá aqui a equação, ok? Muito bem. Agora, antes de continuar resolvendo pelo método que a gente viu, eu também estou apresentando uma coisa interessante, que é a seguinte, ó. Eu posso, lá estava medindo em gramas a quantidade. Eu agora posso medir a quantidade em toneladas, se eu dividir por 10 na 6. Tá? Uma tonelada é 1.000 quilogramas, e cada quilograma é 1.000 gramas, então é 10 na 6 gramas em cada tonelada. Então, eu vou dividir gramas por tonelada, vai me dar toneladas, ok? A unidade do Q pequeno é toneladas. A unidade do Q grande é gramas e a do T é anos. Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou substituir na minha equação aqui de cima todos os Qs por 10 na 6 vezes Q pequeno, que é o que aparece daqui, tá? Então, todo Q grande eu substituo por 10 na 6 vezes Q pequeno, vai dar 10 na 6 aqui na frente, 10 na 6 aqui na frente. Que vai cancelar com esse 10 na 6 aqui do lado. E acaba sobrando isso aqui só. dq dt mais 5 décimos, que é 1 meio Q, igual, aí aqui o 10 na 6 foi embora, 5 vezes 2 dá esse 10 aqui, e 5 vezes seno de 2t dá esse termo aqui, ok? Então, essa equação fica mais simples de tratar, né? Muito bem. Agora tem uma condição inicial, que é Q em 0 igual a 0, porque não existe produto químico no instante inicial. Vou resolver a equação. Aqui eu estou fazendo um gráfico só da concentração, que vocês viram lá que ela era periódica. Ó. Como é que eu posso fazer? Eu fiz em 2 etapas esse gráfico aqui. Primeiro eu botei só o seno de 2t, para vocês olharem o seno de 2t. É isso aqui, vai de menos 1 até mais 1, né? Seno de 2t. E o período, né? 2π dividido por 2, o período vai ser π, ok? E aqui eu estou somando o número 2, quer dizer, levantando todo esse gráfico por 2 unidades. Então, está aqui a concentração de água que entra, a concentração de produto químico na água que entra, tá? Que é isso aqui, variável desse jeito, ok? Bom, resolvo a primeira etapa, que é botar um zero do lado de cá. Depois, na segunda etapa, substituo esse C por C de T e consigo calcular o C depois de cancelar os termos em C e ficar só o C', tudo aquilo que nós já vimos antes, tá? E daí aqui eu vou ter essa integral para fazer. De novo, eu deixo aqui especificado que vocês vão separar em 2 integrais, o que vai obter aqui. E aí uma delas, de novo, por partes, e por partes 2 vezes consecutivamente. Façam isso depois, tá? Lembrem do cálculo 1 de novo. Na primeira vez que vocês aplicarem por partes, vai dar um termo com cosseno, e aí vocês aplicam de novo, e vai aparecer o termo em seno, daí a gente isola tudo que tem seno lá de cá, de um lado, e aí sobra a expressão em t do outro lado, e daí consegue integrar. Bom, revisem lá e façam essa integral, aqui está o resultado da integral, tá? E aí depois o c de t, então, está aqui, substitui o c de t aqui onde eu coloquei, né, multiplicado por n menos t sobre 2, e aí pega isso daqui, então, coloca aqui depois o resultado e tem a solução geral da equação dada, tá? Que está aqui embaixo. Então, aqui está a solução geral da equação dada e depois tem uma constante K para calcular. Essa constante K a gente calcula a partir da condição inicial. Está aqui o K e está aqui a solução do nosso problema de valor inicial. Aqui tem uma coisa importante que é o seguinte. A gente tem uma solução, de novo, tem aqui vários termos para considerar. Tem uma parte aqui que é periódica, que é essa parte aqui. Bom, somando com 20 também vai ser periódica. Eu fiz o gráfico separado só dessa parte, para vocês verem aqui. Esses dois termos juntos, nós já vimos lá no capítulo introdutório, que dá para poder enxergar a amplitude desses resultantes desses dois termos juntos aqui. Que é a amplitude que se olharia por aqui. Aqui não está aparecendo a amplitude, né?
E esse 20 somando é o que fez levantar, né? Do menos 1 até mais 1, ou seja, nesse caso, de menos A até mais A, onde A é a amplitude, né? Mas aí depois tem que somar com 20, então levanta tudo e fica sim o 20 aqui no meio, né? A linha do 20. E aqui é um termo que eu fiz o gráfico separado, que a gente chama de termo transiente. Transiente, tipo assim, passageiro, né? Que, ou seja, que atua durante um certo tempo, né? É uma exponencial decrescente. Bom, como ela tem coeficiente negativo, então ela vem daqui, certo? Mas vocês observem que, a rigor, esse termo iria a zero só quando o t tende a infinito. Mas a gente aqui está enxergando que já no t igual a 10, não se enxerga mais, não é mais perceptível a influência desse termo aqui nessa soma, né? E por isso é o que se vê aqui, ó. Lá pelas tantas, olha aqui o 10, onde é que está? O 10 está aqui. Com t igual a 10, daqui para frente, é como se nem existisse esse termo transiente, correto? Então, para t maior que 10, o efeito do termo transiente é imperceptível e a solução é simplesmente uma oscilação em torno, está aqui a oscilação, em torno do nível constante que é igual a 20, que é a mesma que está aqui, sozinha, ok? Bom, eu coloquei aqui então, calcule a amplitude dessa oscilação. Então, a amplitude, procurem lá, nós vimos aqui, tá? No capítulo introdutório, como é que a partir daqui eu consigo calcular amplitude. E aí depois no gráfico vocês conferem. O que aconteceria se eu não tivesse o seno de 2t? Se eu não tivesse seno de 2t, simplesmente a equação ia ficar assim, então só com 10 lá de cá. Vejam essa equação, ó. Essa equação ela é linear não homogênea, mas ela também é variável separada. Se vocês passarem para cá, vocês conseguem ver que dá o produto de uma função só de x vezes uma função só de, nesse caso, é uma função só de t vezes uma função só de q. E a de t ainda por cima é número 1, né? Não tem o t aparecendo, seria só 10 menos 1 meio de q do lado de cá. Ou seja, além de tudo, ela além de variável separada, ela é autônoma também. Então, vocês têm aqui, podem aplicar aqui tudo que vocês conhecem. Todas aquelas abordagens da autônoma, da variável separada, qualquer uma delas. Bom, a solução é isso que está aqui, tá? E eu peço para vocês resolverem também para fazer o gráfico, né? Vocês vão ver que vai ser a partir do zero, vai crescer cada vez mais lentamente, aproximando-se cada vez mais de 20 toneladas. Aqui tal que vocês vão enxergar depois que fizerem o gráfico, ok? Bom, eu tenho ainda mais duas aplicações aqui para mostrar para vocês, que estão mais adiante, mas já que a gente falou em transiente, eu resolvi aqui abrir um parênteses e falar um pouco sobre tempos característicos de um decaimento exponencial. Depois a gente continua com mais aplicações, tá? Então, suponhamos que eu tenha uma equação diferencial desse tipo, onde cai negativo, então, que resulta numa exponencial que vai ser decrescente, porque se cai negativo, e aqui tem uma condição inicial, então, e aqui a constante arbitrária já substitui pelo valor do y quando t igual a zero, que é isso que dá, né? Essa equação é uma equação trivial, das mais simples de avaliar separáveis. Bom, então, essa equação aqui, esse problema de valor inicial que eu tenho aqui, é justamente o que dá essa solução, cujo gráfico eu fiz aqui, tá? Essa curva aqui, esse gráfico, no tempo t igual a zero vale y em zero, que nesse caso aqui está dando 10, tá? E como é que se define? Tem duas coisas que a gente vai olhar. O que é constante de tempo e depois o que é tempo de relaxação, tá? Primeiro, constante de tempo. Constante de tempo é o seguinte, é definida assim, é a intersecção com o eixo dos t's da tangente à curva no ponto 0, y, 0. A tangente à curva é essa reta em azul, tracejada, e essa tangente, ela vem encontrar o eixo dos t's exatamente nesse t índice c. Tá? Então, aqui eu estou pedindo para vocês usar os conhecimentos de geometria analítica de vocês, né? Calculem a equação dessa reta e descubram que essa reta vai cruzar esse eixo exatamente aonde? Em menos 1 sobre k, tá? Então, vocês vão daí descobrir que o menos 1 sobre k é o valor desse t índice c, constante de tempo, ok? Bom, isso aqui é positivo, né? Porque o k é negativo, certo? Bom, aí aqui eu estou aqui fazendo uma outra coisa. A gente pode mostrar isso aí que a gente mais usa na prática, é isso que eu vou mostrar aqui embaixo. Que, passado um tempo t índice c, a partir de qualquer momento, tá? De qualquer instante t0, passado um tempo t índice c, a variável vai se reduzir
aproximadamente 37% do valor em índice zero, do instante esse qualquer da onde eu comecei. Como a gente mostra? Muito simples, tá? A gente tem essa solução lá em cima, e agora aqui eu vou calcular ela no tempo t igual a t0 mais t índice c. Aqui fiz o gráfico do que eu estou querendo mostrar. Aqui está o instante qualquer t0, a variável y, nesse caso, vai valer y em t0, tá aqui, né? Tá? Eu somei um t índice c, supostamente desse tamanho que eu estou desenhando aqui, e aí estou somando, e aí o y correspondente vai ser o y em t0 mais t índice c. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que este valor aqui é aproximadamente 37% deste outro aqui de cima, tá? Então, vamos ver aqui como é que se mostra. Substitui o tempo t por t0 mais t índice c. Onde é que eu substituir? Aqui, tá? Então, aqui eu vou ter uma soma, e essa soma, então, vai separar em duas exponenciais aqui, tá? Daí, essa primeira parte é o próprio y em t0, certo? Agora, o que sobra aqui do lado é e na casa de tc. Mas, nós vimos que o tc era menos 1 sobre k. Então, se o tc é menos 1 sobre k, esse produto é e na menos 1. Menos 1 fica lá em cima, menos 1, porque o tc é menos 1 sobre k, tá? Então, isso aqui é e na menos 1, que é 1 sobre esse valor que é o valor do e, que dá aproximadamente 0,37. E isso aqui vai multiplicar o y em t0. Então, isso aqui estou mostrando que é 37% de y em t0, que era o que eu queria mostrar, tá? Vocês depois podem fazer o seguinte, então, cada vez que eu aumento mais um tc, vai, de novo, reduzir a 37% do início daqui, tá? Desse aqui. Então, a cada aumento reduz 37%, sempre 0,37, 0,37. Então, vocês vão ver depois, peço para vocês olharem, depois de 3 vezes passar o tempo tc, o y vai se reduzir a 5% do valor em t0, tá? Então, vejam como diminui rapidamente a influência, né? Ou seja, o valor que nos fornece uma exponencial decrescente. Claro que depende do k, né? Bom, agora aqui um outro tempo é esse daqui, ó, que eles chamam de tempo de relaxação ou tempo de decaimento, que é o valor, é o tempo após o qual o valor de y nunca passa de 1% do valor máximo. Isso aí é para qualquer, não é só para exponencial, qualquer expressão que vá tender a zero quando t tende a infinito. No caso do exponencial, que é essa função que eu tenho aqui, o que a gente vai poder escrever? O y em ts, que é esse daqui, é para ser 1%, né? 0,01 do inicial, que vai, o inicial, no nosso caso, de uma exponencial decrescente, é o valor máximo, tá? Então, substituindo aqui, a gente conclui que o t índice s é logaritmo de 0,01, que vem a ser menos 2 logaritmo de 10, dividido pelo k. E isso vai dar aproximadamente 4,6 do TC. O TC, lembram, é menos 1 sobre K, tá? Então, significa que é entre 4 e 5 constantes de tempo. Por isso que a gente tem uma ideia de que com 5 constantes de tempo já não se enxerga mais nada da influência do nosso termo exponencial em alguma solução. Esse é o transiente, né? Tá? Bom, determine os valores para o termo transiente da solução do exemplo 4. Exatamente, eu quero que você determine o TC e o TS para essa solução que a gente encontrou, para essa parte aqui, tá? É isso que eu quero que vocês façam ali onde eu escrevi aquela frase. Continuando, os nossos próximos 2 exemplos, que são os últimos, tá? Tem a ver com circuito elétrico, RLC, que está desenhado aqui, resistor, indutor, capacitor, força eletromotriz, carga armazenada no capacitor e a corrente elétrica que a gente chama de resposta do sistema. A equação que rege esses circuitos é o seguinte, né? Sai da segunda lei de Kirchhoff, que diz que a soma das quedas de potencial em cada um dos elementos é igual à força eletromotriz aplicada no circuito. Então, aí aqui, isso aqui vem de quem estuda esses sistemas elétricos. Nós não vamos aqui. Bom, o RI é uma coisa que vocês conhecem, né? Desde antes do vestibular. Vocês devem saber que RI é a queda de potencial em algum resistor, né? Mas assim, isso aqui corresponde ao capacitor, isso aqui corresponde ao indutor, e essa soma dá o E de T. Como I, corrente elétrica, é a derivada da carga em relação ao tempo, então isso daqui
é a derivada segunda da carga, e você tem aqui essa equação. Só que essa equação é uma equação linear de segunda ordem, tá? Então não é isso que nós vamos resolver agora. Mas, se eu não tiver o indutor, então eu não tenho esse primeiro termo, eu tenho só essa parte, daí é uma equação de primeira ordem, para carga elétrica no capacitor. Se eu quiser saber a corrente, eu derivo e tenho a corrente. Aqui, e o outro lado, se eu não tiver capacitor, daí então não tendo termo capacitor, eu posso voltar aqui para cima, aqui assim, tá? Sem o C, e aí eu encontro essa equação que eu escrevi aqui embaixo, tá? Essa aqui sai daqui, sem o C, não tem C, não tem capacitor, tá? Então fica essa equação, que é uma equação daí linear de primeira ordem na corrente elétrica. Então aqui tem um exemplo de cada um dos dois sistemas RL e RC. O primeiro aqui é o RL, então eu dou R igual a 10 e L igual a 1/2, e está aqui a equação diferencial, uma condição inicial que não tem, dizendo que não tem corrente inicial, resolve esse problema, e aqui está o gráfico da solução. De novo eu tenho termo transiente, ou seja, passado um tempo, o tempo de relaxação, por exemplo, que nós vimos lá em cima, né, que é o de decaimento, a gente fica só com essa parte aqui horizontal, que é esse primeiro termo, que é a corrente que vai sobrar quando isso aqui não tiver mais influência. E isso se chama de corrente permanente ou estacionária. O outro exemplo é um exemplo com um sistema daí, onde eu tenho só capacitor e resistor, ou seja, é um RC. E aí, só que aqui o que tem de diferente é que a resistência é variável com o tempo. Então aqui o R é função do tempo, mas nada que a gente não saiba resolver. Uma equação linear de primeira ordem de novo. Aliás, ela também é equação a variáveis separadas. Vocês trabalham um pouco mais com isso aqui para poder enxergar que é uma equação a variáveis separáveis. E aí a solução é essa que está aqui embaixo, que deixo para vocês fazerem. Bom, então aqui nós encerramos o nosso estudo de equações diferenciais lineares. Foi um vídeo um pouco longo, porque eu queria aqui colocar diversas aplicações, enfim, diversos aspectos aqui desse estudo. E no próximo vídeo que a gente vai ver, daí vai ser outro tipo de equação diferencial, tá? Que vão ser as equações exatas no próximo vídeo. Ok? Então, bom estudo e espero que vocês tenham entendido tudo. E a gente, então, até o próximo vídeo.